queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro. Estamos começando o nosso dia com a nossa Lex Divina, nossa leitura orante da Palavra de Deus. E que alegria estar com você a cada manhã, terminando a nossa semana e iniciando um grande final de semana. Neste final de semana aqui no Rio de Janeiro vai acontecer hoje à noite, com a abertura com a Santa Missa com Dom Antônio Augusto, nosso Festival das Famílias. Então você é convidado a estar conosco, a passar esse final de semana diferente, reunir toda a sua família para ouvir a Palavra de Deus. Você vai ter momentos artísticos, momentos de pregação, terá gincana com a família, teremos cada noite um momento artístico e teremos também uma orquestra sinfônica. Então, é um momento para viver um final de semana diferente. E nós temos duas modalidades. Você pode viver tanto de forma aberta, ir e voltar, todos os dias da sua casa, ou pode também dormir aqui na Casa de Retiro São Francisco de Sales. Então, corre lá, faz a sua inscrição, ainda dá tempo para começar hoje. Será um final de semana cheio de graça. Então, para alguns estão terminando a semana e para outros, a comunidade está só iniciando um final de semana recheado de atividades. E eu quero fazer esse convite a você. E agradecer a você também que tem sido fiel a cada semana na nossa Lex Divina, na nossa leitura orante da Palavra de Deus. E hoje a igreja, neste dia 27, celebra São Vicente de Paulo, presbítero e fundador. Vicente nasceu em 1581 na França e lá faleceu em 1660. Ordenado presbítero, dedicou seu ministério aos pobres, crianças abandonadas, vítimas da guerra e todos os necessitados. Fundou a Congregação da Missão, os Lazaristas, que celebrarão no próximo ano o 4º centenário de existência, e as Filhas da Caridade, estas conjuntamente com Santa Luísa de Marilac. Com imensa dedicação, incrementou a formação do clero. Seu exemplo nos motive a canalizar tempo e esforços em favor dos excluídos da sociedade, em atenção aos que nos pede a Cristo, Mestre e Senhor de nossa vida. Então é bonito hoje lembrarmos toda a família vicentina, os lazaristas, que através de São Vicente de Paulo traz esse testemunho de amor, de caridade, de cuidado para com os necessitados, para com os pobres. E que bonito, porque essa congregação dos lazaristas vai celebrar no próximo ano o 4º centenário de existência. Então, que belo ver esses santos que deixaram um legado na nossa igreja e que hoje, de fato, nós relembramos esse dia e podemos rezar e interceder juntamente com ele também as Filhas da Caridade, que através de Santa Luísa de Marilac continua essa dedicação à igreja, aos pobres e à formação também do clero. Então, que neste dia eles sejam também intercessores para cada um de nós. Sobretudo porque hoje é sexta-feira, é dia de intercessão, dia de oração. Então, somos convidados a rezar pelas pessoas que se confiam à nossa oração, aquelas que estão sofrendo e que hoje precisam ser alcançados através da sua oferta de vida, da sua intercessão. Então, que a cada sexta-feira relembremos também a paixão de Jesus, ele que morreu na cruz para nos salvar, para cada um de nós. Depositemos aos pés da sua cruz todo o sofrimento da humanidade. A liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura, retirada do livro do Eclesiastes. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupassem.
As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes, no entanto. O homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Então, a leitura de hoje vai falar da importância do tempo. Existe tempo para tudo. E já no finalzinho da leitura, o Senhor vai dizer exatamente, né? As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Essa é a palavra-chave da leitura de hoje. Existe um tempo para tudo, existe o tempo oportuno de realizar cada coisa. Nós devemos aprender a entrar no tempo que é de Deus, não no nosso tempo, mas na hora de Deus, no tempo do Senhor. Com cada um de nós, às vezes nós queremos apressar o tempo, né? Apressar a hora. Mas o tempo de Deus, né? A lógica de Deus é contrária à lógica humana. A matemática de Deus é contrária à nossa matemática. Nós devemos aprender a aceitar e entrar nesse tempo e deixar que Deus ele realize a sua obra no tempo da vontade dele. O salmo de hoje é o Salmo 143. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor e meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que espero. Que é o homem, Senhor, para vós? Por que dele cuidais tanto assim? E no filho do homem pensais? Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Então o salmista nos lembra que bendito é o Senhor por ser o nosso rochedo, a nossa fortaleza, aquele onde nós encontramos segurança. O Senhor é essa rocha firme em que podemos nos apoiar, podemos confiar. E ele vai dizer, o Senhor é o nosso amor. Lembremos que Deus é esse Pai, esse amor de bondade. Ele é o nosso refúgio. Nós podemos refugiar no Senhor. Ele é o nosso libertador, nos liberta do mal, das amarras do maligno. Ele é a nossa fortaleza. O Senhor nos dá força de continuarmos, de irmos até o fim. Ele é o nosso abrigo. Nós podemos nos abrigar no Senhor. É nele que nós devemos esperar. Então esse é o convite do salmista para cada um de nós. Confiemos e esperemos no Senhor. Como o sopro de vento é o homem, os seus dias são sombra que passa. Ele estava falando do tempo, agora há pouco, na primeira leitura, e o salmista termina o salmo dizendo, né? Os seus dias são sombra que passa. O tempo passa e nós devemos estarmos atentos e nos conduzir, nos deixar sermos conduzidos por Deus no tempo da sua vontade. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes, que diz o povo que eu sou? Eles responderam, uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, o evangelho de hoje vai narrar essa presença de Jesus, onde ele vai questionar, ele é questionado, né, pelos profetas, ele é questionado por aqueles que se perguntam, né? E ele mesmo vai perguntar ao discípulo, quem dizeis que eu sou? E cada um vai responder, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, mas Jesus vai perguntar a Pedro, né? Quem dizeis que eu sou? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, que neste dia reconheçamos também o Senhor como esse Filho de Deus, esse Salvador que veio ao mundo para nos salvar. Reconheçamos a sua realeza, o seu senhorio no meio de nós e peçamos de fato a graça de entrarmos nesse mistério de morte e de ressurreição, que o Senhor deixou como testemunho e que prepara para cada um de nós. Então, neste final de semana, início de um bom fim de semana, eu convido você a viver estas graças e se você tem a oportunidade de estar conosco no Festival das Famílias aqui no Rio, você é muito bem-vindo no meio de nós. Então, que você tenha um belo e santo dia e que Deus os abençoe.